Olá, graça e paz. Quero ler aqui um texto bíblico para meditação nesta hora. Está em 1 Samuel capítulo 7, que nos diz assim, a partir do versículo 1. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardassem a arca. Versículo de número 2. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e todos os dias se passaram, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Vou repetir o versículo de número 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração se converterdes, de todo o vosso coração se converterdes, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e disseram: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E ele clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, e pôs em Mispa, entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Vou repetir: todos os dias de Samuel. E as cidades dos filisteus tinham tomado, e as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel,
foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano, e rodeava Betel, Gigal, Mispa, julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque ali estava a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Aqui nesta leitura, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor por esta palavra. Você ouviu uma palavra aqui chamada Ebenezer, muito declarada em muitas igrejas, em muitos momentos, em alguns locais, uma passagem bastante conhecida, que traduz o significado de até aqui nos ajudou o Senhor. Mas para que essa expressão ela fosse dita ali através do profeta Samuel naquela ocasião, nós temos aqui alguns pontos que podemos observar que levou a ele chegar a essa conclusão e declarar ali entre a cidade de Mispa e Sem, e chamar aquele lugar, e batizar aquele lugar de Ebenezer, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vemos que o contexto que a história nos mostra, biblicamente aquilo que lemos, o povo vivia numa situação difícil de idolatria, de substituição da adoração ao Deus verdadeiro por tantas coisas diversas. Mas eles precisaram reconhecer, num dado momento da situação em que estavam vivendo, porque os inimigos estavam avançando, eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus, e quando assim eles agora, apertados de tal forma, não aguentaram e disseram, vamos buscar o Senhor. Eles chegam perante a pessoa de Samuel, e eles buscam ao Senhor uma resposta da parte de Samuel para que eles pudessem ter uma solução contra aquela opressão tão grande que estava vindo sobre eles. Samuel ele se posta como um sacerdote, como um profeta da parte do Senhor, e ele assim, então, ele conclama todo o povo a que eles tomassem um posicionamento. E qual é esse posicionamento, pastor Cláudio? Nós lemos o posicionamento de se converter de todo o vosso coração. Foi uma condição que o Samuel, da parte de Deus, colocou àquele povo, dizendo a eles, se converteres de todo o vosso coração. Depois de se converter, tirar tudo aquilo que substitui Deus na vida deles. No caso deles ali, tinha deuses estranhos, Astarote. E essa mensagem vem para nós também nos dias de hoje. Se nós queremos que o Senhor ele haja a nosso favor contra tudo aquilo que nos está prejudicando na nossa família, na nossa fé, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos cumprir esses princípios da parte de Deus, para que nós venhamos alcançar a vitória da parte do Senhor. Deus ele já tem aberto para nós uma porta, que é Jesus Cristo. Ele é o sacrifício, aquele que já foi oferecido por nós ali na cruz do Calvário, para nos resgatar, para nos redimir, para nos trazer a verdadeira vida que nós necessitamos, não só nessa terra, mas também de vida eterna. O texto que nós lemos aqui mostra que quando agora Samuel ele convida o povo e traz essa condição de se eles se converterem, tirarem os deuses estranhos e prepararem o coração deles para servir ao Senhor. E ele chama atenção no versículo de número 3, e servir ao Senhor a Ele só.
e vos livrará das mãos dos seus inimigos, ali no caso os filisteus. Eu chamo a atenção para esta palavra, servir ao Senhor a Ele só. É interessante quando Samuel ele traz essa colocação registrado aqui nesse texto. Por quê? Porque naquela época vivia mesmo, era o povo de Deus, chamado o povo de Deus, mas estavam sendo oprimidos pelos seus inimigos. E das razões diversas que nós vemos aqui nesse contexto, nesse texto, é que eles não estavam servindo somente a Deus. Eles buscavam a Deus sim, estavam ali, quem sabe, oferecendo os seus sacrifícios, a sua forma de adorar a Deus, mas também oferecia sacrifício a deuses estranhos. Que nós possamos eles fazer uma retrospectiva nesse final de ano que nós estamos vivendo. Deus tem te preservado até aqui. Deus tem te conservado a mim e a você até aqui. E a razão de nós estarmos conservados diante do Senhor até aqui é porque com certeza eu e você temos se convertido ao Senhor, temos deixado de seguir a deuses estranhos e temos buscado a servir somente ao Senhor. Mas será que isso é realmente verdade e é constante em todo o tempo na nossa vida? Se a gente parar para pensar, muitas das vezes, a gente sem perceber, ou às vezes até percebendo, muitas vezes estamos servindo a Deus e muitas vezes servindo também ao pecado. Quantas vezes estamos errando o alvo? Quantas vezes nós temos deixado de fazer aquilo que é correto, que é agradável diante do Senhor? Mas Israel tomou uma postura quando Samuel trouxe a eles esta mensagem. Da mesma forma que eu estou aqui trazendo essa mensagem da parte de Deus ao seu coração. Aquele povo tomou uma postura. Versículo 4 diz que então os filhos de Israel tiraram diante de si tudo aquilo que não prestava. Aqui quando fala de Baalins, Astarote, tiraram tudo aquilo diante de si e serviram somente ao Senhor. A prova que nós vamos estar nos dedicando a servir somente ao Senhor é quando nós tirarmos. Não adianta querer, sabe, deixa aí do lado ali, eu não vou mexer com ele, mas deixa aqui pertinho de mim. Não, tiraram dentre eles. Os filhos de Israel tiraram dentre si. Não dá para deixar ali lá, sabe, não, agora eu não vou mexer com isso não. Mas se você não deixa aquilo que tem sido muitas vezes o objeto que faz você cair, o objeto que faz você pecar, aquele ponto que você sabe que, olha, não dá para ficar, sabe, sustentando ele ali, tira. Deus sabe, e você sabe, né, o que Deus está falando ao seu coração. Você sabe qual é o seu Baalins, os seus Astarotes dos dias de hoje. E aqui é o segredo. O povo de Israel, após então receber esta palavra da parte de Deus através de Samuel, eles tomaram esse posicionamento. E quando eles assim fizeram, Samuel então agora lhe diz para eles assim, olha, se congrega aqui na região de Mispa, e eu vou orar por vocês. Eu vou interceder diante do Senhor por vocês. E sabe o que aconteceu? O texto que nós lemos. Eles foram para lá, consagraram-se ao Senhor, tiraram água e depois derramaram diante do Senhor. Não, hoje nós vamos jejuar. Ninguém vai beber, ninguém vai comer nada. Nós vamos se dedicar plenamente ao Senhor. E o que eles fizeram ali naquele momento em que Samuel convidou eles para se congregar perante o Senhor. Ou seja, eles se humilharam na presença de Deus. O versículo de número 6 termina dizendo que eles declararam que eles pecaram contra o Senhor. Eles disseram, pecamos contra o Senhor. Ou seja, eles declararam e reconheceram que eles falharam, que eles pecaram. E Deus, quando ele observou isso ali, através desse posicionamento do povo de Israel, permitiu, até que naquele momento, quando eles estavam ali fazendo isso, Deus permitiu que os filisteus, que tomaram ciência que eles estavam ali com aquele objetivo de se restaurar, de buscar a presença do Senhor, que estavam ali reunidos em Mispa. Os filisteus, diz a Bíblia, a partir do versículo 7, que eles se juntaram e subiram contra Israel. E o que aconteceu na hora que Israel estava ali em Mispa, recebendo esta palavra?
confessando seus pecados, querendo mudar, o inimigo ali começou a estar ali a ponto de chegar e tentar atacar eles novamente. Isso é algo muito importante que nos remete aqui a gente analisar, a gente refletir um pouco. Sabe, quantos momentos que você parou durante esse ano, ou durante a sua trajetória de vida, não sei, em que você começou, colocou num propósito no seu coração: Senhor, eu tenho falhado, eu tenho errado, eu quero me converter dos meus pecados, eu quero acertar o alvo, eu quero ir para Jesus, eu quero crer que o Senhor é aquele que pode sobre todas as coisas da minha vida. E quando você se propôs a caminhar, a servir e adorar a Deus, os inimigos se levantam para tentar tirar você da sua posição de desejo, de querer mudar, de querer melhorar, de querer se levantar da situação em que você está. O povo de Israel estava na mesma situação nesse momento. Mas o que é interessante, que quando eles perceberam que os filhos de Israel, dos filisteus, que os príncipes, os maiorais dos filisteus, estavam ali estavam já com a intenção de ir ali naquela região de Mispa e batalhar contra os filhos de Israel. Diz a palavra que os filhos de Israel temeram ao Senhor. Eles temeram, na verdade, os filisteus, a situação em que eles estavam prestes a vir sobre a vida deles. Eles estavam ali tentando buscar melhorar, pedir o perdão, a misericórdia do Senhor. Mas agora eles estavam ali temendo os filisteus. Mas o que eles fizeram? Eles tomaram uma posição, que deve muitas vezes ser a minha, também a sua nos dias de hoje. Se ainda você que está na presença de Deus, mas ainda tem ali tentado buscar se consertar, se acertar diante de Deus, os inimigos têm continuado a afrontar, a tentar tirar a sua paz, a sua alegria. Faça como os filhos de Israel fizeram. Olha o que eles fizeram. Pelo que disseram os filhos de Israel, disseram a Samuel, eles foram ao homem de Deus. Eles foram buscar aquele que ali representava Deus, ali através da sua palavra, comunicar a sua vontade, a sua verdade, né? Trazer a memória deles ali os mandamentos, a lei do Senhor. Samuel também trabalhava como juiz. Nós vimos aí que ele julgava toda Israel por todos aqueles lugares que ele passava. Era uma das suas tarefas. De ano em ano ele saía rodeando, fazendo aquilo que era a sua função, e depois ele voltava para a sua casa. E ali naquele momento disseram a eles: ô Samuel, não cesse de clamar a Deus por nós, para que Deus livre nós desses filisteus. A Bíblia vai nos dizer aqui que Samuel, então, agora ele toma um cordeiro, e ele sacrifica aquele cordeiro, ele apresenta como holocausto ao Senhor. E o final do versículo 9 diz que quando Samuel, ele clama ao Senhor, o Deus de Israel, oferecendo-lhe o seu sacrifício, o Senhor deu-lhe ouvido, o Senhor atendeu a oração de Samuel. Hoje nós não precisamos mais ir sacrificar o cordeiro como no passado, pois Jesus Cristo já foi sacrificado por nós. Ele foi o sacrifício perfeito e aceito diante de Deus. E quando nós chegamos diante do Senhor com confiança, clamamos ao Senhor como Samuel clamou, né? Apresentamos diante de Deus a nossa ousadia de chegar diante dele através do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tenha certeza, tudo o que pedires ao Pai, disse Jesus, crendo em meu nome pedires ao Pai, crendo, você vai receber. Aqui a Bíblia diz que Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvido. O Senhor vai atender a sua oração, vai atender o seu clamor. Quando você oferecer o seu sacrifício a Deus de adoração, em gratidão por aquele sacrifício maior que Jesus fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. E no versículo 10 registra, como lemos aqui na leitura, que quando ainda Samuel estava sacrificando, os filisteus chegaram à peleja. Olha só, Samuel estava oferecendo sacrifício a Deus, pedindo a Deus para que Deus livrasse frente à situação que o povo de Israel estava temendo, dos filisteus virem sobre eles. Mas mesmo no meio da oração, diz o texto do versículo 10,
que os inimigos chegaram à peleja contra Israel. Aí você pode passar para pensar assim, analisar comigo. Será que o fato de eu começar a orar, o mal não vai sobrevir sobre mim? A peleja não vai chegar junto na minha casa? Veja que aqui nessa história, nesse relato, que mesmo sacrificando e mesmo clamando ao Senhor, e Deus declarando ali, que a palavra do Senhor registrando que deu ouvido à oração deles. Não, Deus não impediu de que os inimigos chegassem até ali naquele momento. Muitas vezes Deus permite isso para provar a nossa fé, a nossa persistência, a nossa perseverança em ficar diante da presença dele até o final. É assim que Deus faz. Deus muitas vezes não nos livra da cova, mas livra-nos na cova, como foi o caso com Daniel. Deus muitas vezes não nos livra da fornalha, mas na fornalha ele se manifesta a sua glória para provar que ele é Deus em toda e qualquer circunstância. Que para ele não importa vencer com muitos ou com poucos, porque ele é Deus, ele é fiel. E quando eles estavam ali sacrificando, adorando a Deus, os inimigos chegaram contra a peleja. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor trovejou sobre os filisteus com grande trovoada aquele dia e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. É nessa hora que Deus se manifesta, nessa hora que Deus ele brada do alto céu e diz: basta, chega. E ele declara a vitória. Quando eu e você perseveramos diante do Senhor, quando a batalha parece mais renhida, a batalha parece mais forte, onde muitas vezes muitos dizem: eu não vou conseguir, ou por que não dizer todos, eu não vou conseguir, agora vamos morrer. Deus, ele analisa e vê a perseverança de cada um. Aleluia. E diz a palavra que, após Deus trazer essa trovoada e derrotar diante dos filhos de Israel todos aqueles filisteus, os homens de Israel agora eles saem, perseguem os filisteus. E diz o texto que feriram-nos até debaixo de Bet-car, ou seja, a longa distância. Nesse momento, então, agora, Samuel, vendo a resposta de Deus, vendo a resposta do Senhor, frente a um posicionamento e perseverança do povo de Israel e da grande vitória que Deus deu a eles, porque eles clamaram ao Senhor, eles buscaram: Senhor, nós precisamos de Ti. Hoje nós não temos necessidade a mais de nenhum mediador entre eu e Deus, entre você e Deus, não precisamos. Esse mediador é Jesus Cristo, não precisamos de homens mediadores. Mas podemos chegar diante do Senhor e buscar a sua presença, apresentar diante de Deus a nossa fé e confiança no sacrifício de Jesus Cristo. Pedir a sua graça e misericórdia para vencer todas as batalhas e os inimigos que nos sobrevêm a cada dia. E nós vamos, quando num momento que às vezes menos a gente espera, ou até quando a gente julga que agora vai ser a nossa derrota, mas pelo fato de sermos perseverantes diante do Senhor, o Senhor ele vai declarar a bênção, ele vai mandar o seu poder, a sua graça, a sua vitória, e vai agir contra todo e qualquer tipo de inimigo que nós possamos estar enfrentando. Seja problema em nosso lar, problema no relacionamento, seja problemas de relacionamento entre filhos e pais, pais e filhos, seja entre portas de emprego, seja enfermidade, seja doenças da alma, seja necessidade de salvação, libertação, Deus estará sempre pronto a socorrer aquele que busca e segue o caminho que o Senhor determinou para que nós viemos andar nele. E assim, Samuel, ele agora, para comemorar aquele momento, ele toma uma pedra e entre Mispa e Sem, chama aquele lugar, e posita ali aquela pedra naquele lugar e chama ela de Ebenezer. Ele dá o nome àquele local, aquela pedra que ele põe ali. Chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou
o Senhor. Quem sabe essa história relata bem aquilo que você já tem passado nesse ano de 2022. Será que você pode dizer neste momento, até aqui nos ajudou o Senhor? Se você pode, comenta aí. Diga aí, né, depois desse vídeo, coloca aí embaixo aí, até aqui me ajudou o Senhor. Ou escreva aí, Ebenezer. Pois você foi vitoriosa, você foi vitorioso. Porque em meio a todas as batalhas, você creu na pessoa bendita de Jesus Cristo. O sacrifício vicário, no meu e no seu lugar, igual o Senhor aceitou como cheiro suave diante da sua presença. E de lá do alto trono de Deus, o Senhor está nos abençoando pela presença do seu Espírito Santo na nossa vida, hoje até aqui. E nós possamos declarar, não somente numa situação ou em algum lugar específico, como foi na época ali entre Mispa e Sem, mas que possamos em todas as áreas da nossa vida, em todos os locais, em todas as situações, nós possamos declarar o nosso Ebenezer, dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E você que porventura ainda, pastor, eu estou ainda numa situação difícil, você tem a receita aí que foi declarada através da palavra do Senhor neste vídeo aqui, naquilo que lemos. O segredo é o passo a passo para você alcançar, você ainda que não alcançou. Primeiro, aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque dentro desse processo vai ter que ter sacrifício. E esse sacrifício Jesus já fez. Você tem que crer nele como seu único e suficiente Salvador. E para que você chegue e seu sacrifício, a sua oração, o seu clamor, seja aceito e seja ouvido pelo Senhor, porque aqui diz que o Senhor deu ouvido a eles. Você vai ter que passar por esse processo de se arrepender dos seus pecados, se converter ao Senhor, tirar diante de vós tudo aquilo que é tropeço. Porque não adianta buscar o Senhor e buscar as coisas do mundo, buscar o Senhor e continuar vivendo as coisas erradas. Você precisa de um posicionamento. Isso é uma escolha que cada um de nós temos que fazer todos os dias. Porque todos nós estamos sujeitos a falhar, a pecar todos os dias. Há quem diz assim, não, eu vou para Jesus, mas eu tenho que acertar muita coisa, para depois eu ir para Jesus. Eu tenho muito erro, eu preciso acertar primeiro. Então você está dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente para remir e pagar o preço de todas as suas culpas, todas as suas fraquezas e falhas. Você tem que primeiro se arrepender. Não, eu falhei, reconheço, pisei na bola. Falhei, pequei, e o salário do pecado, como diz a palavra, é a morte. Eu sou digno de morte, mas peraí, tem um sacrifício. Jesus já pagou o preço por mim. E quando você reconhece que pecou, mas também crê, acredita, reconhece que Jesus Cristo já pagou o preço da sua culpa, e você deposita nele a sua confiança, você serve somente a ele agora. Não, diga não ao pecado, diga não ao mundo velho, diga não às coisas do mundo, de tudo aquilo que desagrada a Deus. E busque o Senhor. Se una a pessoas que procuram, que vivem buscando a mesma fé, o mesmo posicionamento diante do Senhor, como eles buscaram ali Samuel. E se unam em oração, e buscam e clamam ao Senhor. Você vai ver que o Senhor vai estender a sua mão e vai te libertar, vai te salvar, vai estender as suas bênçãos maravilhosas sobre a sua vida também. Fica aqui esta mensagem da parte do Senhor para a sua vida. Que Deus abençoe em Cristo Jesus nosso Senhor. Que o próximo ano seja um ano de vitória, um ano de bênção, e que você possa dizer a cada instante, não só no final do ano, mas a cada dia, a cada minuto, até aqui me ajudou o Senhor. Mas você saiba que o processo de nós recebermos a ajuda do Senhor começa em nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Forte abraço. Fique com Deus.